pessoas, por exemplo, que nasceram com problemas de hormônios. E você sabe que depressão nada mais é do que a forma que os hormônios estão agindo no nosso corpo. E algumas pessoas, elas agem por depressão, e elas têm depressão por causa de problemas químicos no seu corpo. E essas pessoas precisam de antidepressivos. E não há nada errado com isso, a não ser que Jesus cure. Existe uma outra tipo de depressão que, embora a causa vem de fora, ela cria problemas internos, biológicos, que é a depressão mais comum no dia de hoje, que é causada por estresse. Charles e eu estivemos no Japão, e no Japão, hoje, as pessoas se matam. Sabe como acontece no Japão? Eles anunciam, olha, nós vamos cometer um suicídio, e todos que quiserem se juntar conosco no dia tal, para cometer também, são bem-vindos. A gente ri, mas isso é real. É real. A sociedade japonesa hoje estão se matando por causa de depressão. Depressão causada por estresse. E eu falo isso porque quando eu leio sobre isso, eu fico pensando nos homens e mulheres da nossa igreja que gastam 60, 70 horas trabalhando, que não tem tempo para dormir, que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para orar, que não tem tempo para vir para a igreja, que não tem tempo para falar com seus filhos, que tem que trabalhar, e quando o estresse vem e causa problemas no seu corpo, não só outros problemas, mas esse problema de depressão, e você não sabe por que você está se sentindo arrasado, arrebentado e começa a culpar a Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é sua por não estar fazendo o que Deus mandou. Deus disse, você tem que descansar. O princípio do sábado. Eu lia nessa semana os 10 mandamentos e Deus é muito enfático. Ele diz, 6 dias vocês têm que trabalhar, mas um dia vocês precisam de descansar. E se você não descansar, você vai arrebentar o seu corpo. E a culpa não é de Deus nem de ninguém, é sua. Mas existe um outro tipo de depressão, a endógena, que vem de dentro, e a exógena, exo, de fora. Exógena é aquela que vem de fora. E essa depressão, geralmente, é uma reação à perda. É uma depressão psicológica. Na verdade, e presta atenção porque isso tem tudo a ver com a mensagem. A depressão que vem de fora, exógena, psicológica, é uma reação à perda. Na verdade, é uma resistência a abrir mão, a deixar, a aceitar o inevitável. Esse tipo de depressão não é tratada. A depressão endógena você pode tomar um remédio. Essa não é tratada. Essa é resolvida, na medida que aprendemos a descobrir o verdadeiro significado da nossa perda, de como aceitar a perda e abrir mão. Há um termo em inglês que eu preciso de usar, let go. Nós temos uma irmã em São José, uma irmã querida, que é membro da igreja desde que nós começamos a igreja em 84. Essa irmã perdeu seu esposo, que sinceramente era um homem tremendo, membro da diretoria por muitos anos. Quando o irmão Henrique morreu, essa irmã chorou a sua morte. E desde a morte do irmão Henrique, essa irmã vai ao cemitério 2 vezes por dia, todos os dias da semana, falar com ele. Por mais que eu ame essa irmã, eu olho nos olhos dela e vejo ela tristeza, depressão, porque ela não aceita abrir mão da sua perda, a reconhecer que foi perda. O problema, na verdade, não é a perda. O problema é a percepção da perda. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu quero que vocês entendam, por favor, porque isso é importantíssimo. Quando nós passamos por qualquer perda, e todo mundo que está aqui, ou está passando, ou já passou, ou vai passar. Quando nós passamos por perdas, o nosso organismo foi desenhado por Deus a entrar em depressão. Então, esse tipo de depressão, foi Deus que fez assim, Ele nos fez assim, porque o que Ele quer é o seguinte, quando você passa por uma perda, Ele quer que o teu organismo pare, Ele quer que o teu organismo dê uma parada e comece a avaliar o que está acontecendo para você poder crescer. É um momento para avaliação da situação e de nós mesmos. Mas o problema é que a gente não para, ou quando paramos, fazemos o errado. Deixa eu falar novamente da lista que falei no início da mensagem. Eu disse que o problema não é a perda, mas a nossa percepção da perda. A mulher que perdeu uma gravidez, como algumas que estão aqui, qual é o significado dessa perda? Será
que para essa mulher, ou para o pai também, o que significava perder essa criança? Será que foi somente a criança? E por mais que a criança tenha sido uma tristeza tremenda, mas talvez a perda daquela criança significou para aquela mulher, será que eu não falei como mulher? Será que eu não falei para o meu esposo? Será que eu vou ter a oportunidade de ser mãe novamente? Eu já tenho idade. Essa não é a primeira vez? Será que eu terei a oportunidade novamente? Eu fico pensando no Beto, e ele não está aqui, mas eu falo com muito carinho que ele é o meu irmão mais novo. E eu tenho certeza que ele não se opõe a eu falar dele agora. Mas eu fico pensando que aquela criança, quando Beto se levantou o Isaac na mão, o que significou aquela perda para ele? Tudo bem, a criança se foi, mas o que morreu ali? Será o que morreu ali foi a crença nele que ele tinha, que Deus ia curar, e quando a criança não foi curada e ela morreu, foi uma indagação no seu coração, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente responde às minhas orações? Como é que eu vou chegar em frente à minha igreja e falar sobre milagre? A pessoa que perdeu a sua casa, a pessoa que perdeu o seu trabalho, ela tem que perguntar qual é o significado dessa perda? O que realmente eu perdi nisso? A pessoa que passou por um divórcio, a pessoa que perdeu o seu ente querido, o seu pai, a sua mãe, o que foi na morte dele? O que foi com essa perda? Eu quero abrir o meu coração com vocês, porque nós estamos encarando as nossas fraquezas. Quando nós perdemos o nosso templo, e eu vou ser sincero com vocês, eu geralmente não faço isso, porque o meu propósito aqui é sempre encorajar vocês, abençoar vocês. E eu não vou vir para a igreja chorar. Vocês não precisam disso, vocês têm que vir aqui no domingo de manhã e ser alimentado, animado por mim. Mas eu vou fazer o que eu vou fazer agora, porque tem um propósito. Na quarta-feira que eu estava em Springfield, 2 semanas atrás, em Missouri, Deus é a minha testemunha, eu saí daqui acreditando que eu iria para lá e ia voltar com a resolução do nosso caso perante o seguro. Quando eu e o Beto chegamos na terça-feira, nós passamos o dia todo preparando. Na terça-feira à noite a gente sentou e a gente não só passamos, nós lemos um livro inteiro, mas nós nos preparamos para conversar com eles. Eu fingi ser o homem do seguro e o Beto falando e eu retrucava. E a gente ensaiou, acordamos na quarta-feira de manhã, oramos, estávamos claros o que ia acontecer, entramos na sala com uma maior certeza da vitória. A igreja estava orando aqui, e eu sei, e eu concordo com alguém que disse que, infelizmente, muitas pessoas não oraram como deviam, porque nós estamos confortáveis. A pergunta é, o que significa a perda daquele templo? Para a maioria das pessoas não significa nada, porque nós temos um templo, de certa forma, até mesmo melhor do que aquele. Então, para algumas pessoas, estão tranquilas. Se não sair, contanto que todo domingo de manhã você tem um lugar para vir e adorar a Deus, você está bem. Embora no seu coração você acha que realmente nós precisamos de vencer, nem metade da igreja jejuou e orou por isso. Se nós tivéssemos toda a igreja jejuando e orando, talvez o resultado seria diferente. Mas a verdade é que quando deu 4 da tarde, eu sabia, eu disse para a igreja, eu vou ligar para vocês na quarta-feira à noite. Na oração, eu quero que o Paulo coloque a minha voz no microfone. Eu vou dar à igreja o resultado, e o resultado será um resultado positivo, será vitória. E era 4 da tarde, eu saí, eu e o Beto da sala, entre aspas, com uma derrota aparente. Eu vou ser sincero para vocês, nós fomos entregar o nosso jejum. Eu liguei para a igreja e diz o povo para entregar o jejum. E nesse momento Deus usou muito a minha esposa para mim, para abençoar, guardar-me. Mas eu fui pro hotel, e na quarta-feira à noite, eu sabia que a igreja estava orando aqui. Eu comecei a chorar. Lágrimas desciam do meu rosto, dos meus olhos, porque eu estava triste, decepcionado. Não decepcionado com Deus, mas eu pensava, na minha mente veio várias coisas. Veio a mente da minha esposa e da minha família que tem carregado esse jugo no ombro por tanto tempo. Eu disse para o Beto, eu queria ter dado à minha esposa uma notícia boa. Eu pensei no Paulo que estava 3 dias sem comer.